Olá pessoal, mais um vídeo no canal. O tópico agora é dimensionando os cabos e as quedas de tensão no secundário do transformador e nos motores. Sou o Wilson Araújo, engenheiro eletricista, sejam bem-vindos ao meu canal. Então aqui é dado aquele circuito do vídeo anterior, onde eu tenho um trafo que já foi dimensionado, né? Ele é de 300 kVA, ele está a uma distância de 20 metros em relação ao centro de comando dos motores. E aqui eu tenho as distâncias dos respectivos motores em relação ao CCM. Então a gente vai calcular, vamos dimensionar primeiro os cabos, né, que saem do secundário transformador até o CCM, e os cabos que saem do CCM para alimentar os motores. E em seguida os cálculos de queda de tensão serão feitos. Então aqui eu tenho a distância dos motores, né, em relação ao centro de comando dos motores. Está aqui as distâncias, aqui está as correntes, né, que foi calculado nos vídeos anteriores. E vamos para o próximo slide. O método de instalação e queda de tensão, tá? Eu vou supor que está sendo utilizado eletrocalha, vou utilizar cabo unipolar, então o método de referência vai ser o método B1. Já para o cálculo de queda de tensão, eu vou utilizar essa fórmula aqui para circuitos monofásicos e essa outra fórmula aqui para circuitos trifásicos. Já para a coordenação entre condutores e dispositivos de proteção, eu vou utilizar o item 5341 da 5410. Ele diz o seguinte, ó, ele tem duas condições, tem a condição A e a condição B. Na condição A ele diz que N tem que ser menor ou igual a Z e maior ou igual a IB. E o I2, que é a condição B, né, menor ou igual a 1,45 Z, onde IB é a corrente de projeto do circuito, IZ é a capacidade de condução de corrente dos condutores, e N é a corrente nominal do dispositivo de proteção, e 2 é a corrente convencional de atuação para disjuntores ou corrente convencional de fusão para fusíveis. Eu vou supor que o que está grifado aqui não vai ocorrer, isso não vai ocorrer. Então a condição da linha B ela vai ser substituída por I2 menor ou igual a IZ, onde I2 ele é igual a 1,45 vezes N se você escolher disjuntores fixos, né, para proteção, e 2 igual a 1,30 vezes N se for escolhido disjuntores ajustáveis. Então aqui o cálculo da corrente nominal do transformador, eu vou utilizar essa fórmula aí, né, que B vai ser a potência aparente do transformador, dividido por raiz de 3 vezes a sua tensão nominal. Então para o transformador de 300 kVA eu tenho 300.000 dividido por raiz de 3 vezes 380, que dá aproximadamente aí uma corrente de 455,8 amperes. Aqui eu tenho a fórmula que é para calcular o cálculo de queda, né, no cabo do transformador, lá no secundário do transformador. Esse R e esse XL é tabelado, tem uma tabela, né. Esse φ aqui, né, que é o ângulo do fator de potência, a gente vai precisar encontrar, já que o transformador ele está alimentando uma instalação, né, então eu preciso encontrar qual é esse ângulo do fator de potência lá da instalação. O I é a corrente que está passando no barramento e L é o comprimento. No caso lá é 20. Então φ é o ângulo do fator de potência da instalação. Então aqui eu tenho que a potência aparente da instalação ela vai ser igual à potência ativa da instalação mais o J vezes a potência reativa da instalação, ou seja, é uma potência complexa, onde essa potência ativa total da instalação, né, vai ser o somatório das potências dos motores, das potências ativas dos motores individualmente, e a potência reativa, né, vai ser o somatório das potências reativas individuais dos motores. Então, cálculo da potência ativa total dos motores, que seria esse aqui. Então, aqui a potência total dos motores vai ser o somatório, né, das potências ativas individuais dos motores. Então, tá aqui a fórmula, né, para você encontrar, por exemplo, o motor 1, pega a potência mecânica, né, multiplica por 736 e vai dividindo pelo rendimento. E depois motor 2, motor 3, motor 4, motor 5. O rendimento, né, como é dado a plena carga, está lá nos dados do fabricante, está aqui os valores, é só dividir por 100 e substituir nessa fórmula aqui, ó. Fazendo esses cálculos aí, você vai obter aí uma potência total ativa de 210.571,6 watts. Então essa aqui é a potência total da instalação, que está sendo enxergada pelo transformador. Agora o cálculo da potência reativa total dos motores. Então aqui eu tenho um triângulo de potência, né, onde eu tenho a potência aparente, potência reativa e a potência ativa. E aqui o ângulo do fator de potência.
Então a tangente de φ, né, a tangente desse ângulo vai ser Q sobre P. Isolando o Q, né, eu tenho que Q vai ser igual a potência ativa vezes a tangente de φ. Sei também que S ao quadrado, né, vai ser igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado. Então a potência reativa total dos motores vai ser a soma das potências reativas dos motores individualmente. Aplicando essa fórmula aqui, né, para cada motor, tá, é só substituir os dados. Tá. Eu tenho as potências ativas, né, que foi calculado no slide anterior, e esses ângulos aqui é só aplicar, tá, o arco cosseno em cima do fator de potência individual de cada motor. Você encontra os ângulos aqui. Substitui na fórmula, faz esses cálculos aí, você vai obter aí uma potência reativa total de 109.871,6 VAR. Então, isso aqui é a potência reativa total da instalação. Agora, o cálculo da potência aparente total dos motores. Então, é só aplicar essa fórmula aqui, né? Tira a raiz quadrada da potência ativa total ao quadrado mais a potência reativa total ao quadrado. Substituindo, você obtém aí uma potência aparente total da instalação, né, 237.512,5 volts-amperes. Agora, calculando o fator de potência da instalação, então o fator de potência da instalação vai ser a potência ativa total dividido pela potência aparente total. Então, substituindo, você vai encontrar aí aproximadamente 0,89. Então, esse aqui é o fator de potência total lá que o transformador está enxergando, né, lá da instalação. Dimensionando os cabos no secundário do tráfego de 300 kVA. Então aqui eu tenho a tabela, né? Okay? Eu sei que o IB é 455,8 amperes, né? Foi calculado lá no slide anterior. Então eu vou escolher um cabo de 95. Na realidade vai ser 2 cabos por fase. Okay? Então aqui é 3 condutores carregados, né? Eu estou utilizando o cabo EPR de cobre. Então eu tenho 3 fases, né? 2 cabos 95 por fase e 2 cabos 95 para o neutro. Então o IZ vai ser 2 vezes 269, que é igual a 538 amperes. Se eu substituir aqui nessa desigualdade, eu tenho que IN vai ser menor ou igual a 538, que é a corrente do cabo, né, IZ, que é maior ou igual a 455,8, que é a corrente de projeto. Então vou escolher um disjuntor de 500 amperes, né, disjuntor fixo. Substituindo, satisfaz a desigualdade. Então 500 é menor ou igual a 538, daí é maior ou igual a 455,8. Então satisfaz essa desigualdade. Sei também que 2 é menor ou igual a 1,45 Z. Como eu escolhi um disjuntor fixo, então o I2 vai ser 1,45 vezes IN, que é menor ou igual a 1,45 vezes Z. Corta 1,45, 1,45, né? Vai sobrar IN menor ou igual a IZ. Como IN é 500 amperes, né, a corrente nominal do disjuntor fixo, e aqui a corrente do cabo, então também satisfaz essa segunda desigualdade. Agora o cálculo de queda da tensão nos cabos do tráfego de 300 kVA. Então aqui eu tenho a fórmula, esse RXL é dado nessa tabela aqui, né, que é o cabo 95, aqui está a resistência, a reatância. Então são 2 cabos paralelos por fase. Então aqui eu tenho a resistência. Tá? Como ele está em quilômetros e o comprimento está em metros, né? Então eu converto para metros, divido por 1000, tá? E divido por 2, né? Já que são 2 cabos em paralelos por fase. Então me dá essa resistência aí por metros. Idem para reatância, né? Que está aqui 0,10, divido por 1000 para converter para metro e divido por 2, já que são 2 cabos por fase. Então o comprimento é 20 metros. O fator de potência a gente calculou, né, no slide anterior, que é 0,89, fator de potência da instalação. Então aplica o arco cosseno de 0,89, que dá igual a aproximadamente aí 27,1. Tá? Vai na fórmula, que é essa fórmula aqui, né, substitui os valores, faz esse cálculo aí, tá? Você vai encontrar uma queda de tensão de 1,7 volts. Lembrando que essa corrente aqui, ó, eu estou considerando a corrente que está, a maior corrente está passando no barramento. Se eu não me engano é na barra S, foi calculado no slide no vídeo anterior. Então fazendo esse cálculo aí, a queda de tensão 1,7 volts. Convertendo para percentual, né, dá 0,45%. Então bem baixinha a queda. Agora dimensionando os cabos do motor 1. Então está aqui a mesma tabela, né? Eu vou utilizar cabos de cobre,
EPR. Então a corrente do motor 48,8 amperes. Eu vou utilizar um cabo de 10 milímetros, né? Aqui são dois condutores carregados, né? Que é monofásico, então é 75 amperes. Então eu vou utilizar um cabo por fase 10 milímetros e um cabo 10 milímetros para o neutro. Aqui eu tenho a corrente do cabo, né? 75 amperes. Agora eu vou calcular a queda de tensão. Então, cálculo da queda de tensão nos cabos. Eu vou utilizar essa fórmula aqui, né? Que é a fórmula para calcular para circuitos monofásicos. Então está aqui a tabela, o cabo de 10 milímetros. Aqui eu tenho a resistência, divido por 1000, né, que eu estou utilizando em metros. Então XL 0,13 divido por 1000, vai ficar, converte para metro. Aqui eu tenho o comprimento, que é 50 metros. Tá? O fator de potência 0,97, que foi dado lá no vídeo anterior, é 0,97 do motor 1. Então aplico o arco cosseno de 0,97. O ângulo você encontra 14,1. Tá? Vai nessa fórmula aqui, substitui os valores e eu tenho que a queda de tensão 10,5 volts. Convertendo para percentual 4,8%. Então está bem abaixo de 7%. Lembrando que a queda de tensão, né, entre o secundário transformador até os motores, o máximo é 7%. Dimensionando os cabos do motor 2. Então aqui eu tenho a tabela e 2,57,6. Então eu vou utilizar um cabo de 10 milímetros, já que é um circuito trifásico, né, que o motor 2 é um motor trifásico, então 66 amperes. Então eu vou utilizar um cabo, 3 cabos de fase de 10 milímetros e um cabo de neutro 10 milímetros. E a corrente 66 amperes. Fazendo os mesmos cálculos para calcular o cálculo de queda de tensão, só que a fórmula agora eu vou utilizar essa fórmula aqui, né, utilizando raiz de 3, o comprimento 110, o fator de potência do motor 2 é 0,84, né, aplico o arco cosseno, você encontra um ângulo de 32,9. Substitui aqui na fórmula, faz os cálculos, você encontra uma queda de tensão de 20,95. Convertendo aqui para percentual, né, você encontra aí 5,5%. Então está abaixo de 7%. Então atende a norma. Dimensionando os cabos do motor 3. O motor 3 a corrente é 100,7 amperes. Então vou utilizar aqui um cabo de 25 milímetros, né, que ele tem uma capacidade de corrente de 117 amperes. Então 3 fases de 25 milímetros e um neutro de 25 milímetros. Então o IZ 117 amperes. Fazendo os mesmos cálculos, né, da queda de tensão, né, só que usando o comprimento agora de 80 metros, o fator de potência do motor 3, que é 0,89, aplico o arco cosseno, encontro o ângulo, substitui na fórmula aqui, vocês vão encontrar aqui uma queda de tensão aí de 11,6. Convertendo aqui para percentual, dá 3% a queda. Então está bem abaixo de 7%, está dentro da norma. Agora dimensionando os cabos do motor 4. O motor 4 ele tem uma corrente 167,2 amperes. Então vou utilizar um cabo aqui de 50 milímetros e dá 175 amperes. Ele é trifásico, motor 4. Então vai ser 3 fases de 50 milímetros e um neutro de 50 milímetros. O IZ 175 amperes. Aqui a idem, né? Por cálculo de queda de tensão, só que o comprimento agora é 152 metros, o fator de potência do motor 4 0,88, o arco cosseno dá 0,88, né, que é do fator de potência, dá um ângulo de 28,4. Substitui aqui na fórmula, faz os cálculos, vocês vão encontrar aí uma queda de tensão 20,2. Convertendo para percentual, né, 5,3%. Então está abaixo de 7%. Então atende. Agora dimensionando os cabos motor 5, né? O motor 5 é um motor monofásico, 59,7. Então vou utilizar o cabo de 10 milímetros, 75 amperes. Então um cabo para fase, 10 milímetros, e um cabo para o neutro, 10 milímetros. Então o IZ aqui 75 amperes. Fazendo os cálculos aqui para queda de tensão, né? Eu vou utilizar a fórmula aqui para um circuito monofásico, né? Já que o motor é monofásico, comprimento 75, fator de potência do motor 5 0,95. Aplico o arco cosseno em cima de 0,95 e o φ igual a 18,2 graus. Substitui aqui na fórmula, vocês vão encontrar aqui uma queda de tensão de 19 volts. Observe aqui, ó, que quando foi convertido para percentual, deu 8,6%. Está maior do que 7%. Então não podemos usar esse cabo, né? Porque está maior do que 7%. Vai contra a norma. Então eu vou ter que escolher um cabo com a bitola maior.
Então vamos escolher, redimensionando os cabos, né? Vamos escolher um cabo de 16 milímetros. E aqui a capacidade de corrente dele é de 100 amperes. Então um cabo de 16 para a fase e um cabo de 16 para o neutro. Com a corrente aí de 100 amperes que o cabo suporta. Então redimensionando aqui, né, o novo cálculo de queda de tensão, vocês vão obter aqui, ó, substituindo os valores, já com esses dados aqui de R de X, eu vou encontrar uma queda de tensão aqui de 12,1 volts. Substituindo, obtenho agora uma queda de tensão de 5,5%, ou seja, está abaixo de 7%. Então agora atende. Então ficamos por aqui. Tá? Se gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seus comentários. E lembre-se, investe em conhecimento sempre. Obrigado.